Olá a todos, apresentaremos um pouco acerca da risipicicultura. O grupo é formado por André, Vinícius e por mim, Carolina. De acordo com Cotrim e colaboradores em 2000, a técnica de risipicicultura é um sistema sustentável de tecnologia limpa, caracterizado pelo cultivo consorciado de arroz irrigado e criação de peixes, sem uso de agrotóxicos, sem uso de adubo mineral solúvel e reduzido uso de máquinas. Esse sistema conserva o meio ambiente e proporciona um aumento de renda por área. O produto principal desse consórcio é o arroz irrigado e a produção de peixes é apenas complementar. A primeira vez que se conversou oficialmente sobre o tema foi em 1972, numa conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, que ocorreu em Estocolmo. Já no Brasil, a atividade teve início através de programas de sustentabilidade socioambientais, onde foi gerada por órgãos públicos e contou com um investimento muito grande do Banco Mundial. A escolha do sistema de produção de peixes a ser desenvolvido nos arrozais depende de alguns fatores como as condições locais, da espécie de peixe que será trabalhada e da cultivar de arroz irrigado que irá ser utilizada, além do método de cultivo do arroz e dos peixes, segundo Ruete, 1973. A técnica possui 3 sistemas de implementação. O primeiro é a rotação de culturas, que existe um aproveitamento do mesmo espaço para a produção de arroz e de peixes, porém em épocas diferentes. Se indica a utilização de cultivares de arroz de ciclo curto, aumentando assim o tempo disponível ao cultivo de peixe. Admite-se um cultivo de arroz e um cultivo de peixes durante o ano. A segunda técnica é a produção alternada. Na produção alternada, os resíduos da adubação feita no arroz irão beneficiar a produção de alimento vivo para os peixes, inicialmente através do fitoplâncton. Por outro lado, com auxílio de peixes herbívoros, é possível fazer um controle de plantas indesejáveis, que germinam e emergem no período de pouso. E o terceiro sistema, ou a terceira técnica, que consiste na combinação dos sistemas alternado e consorciado. Os peixes são estocados nos quadros após a semeadura do arroz e ali permanecem até o final do período de entre-safra. De acordo com o técnico da Ipagre, Silveira, 1998, para desenvolver a risipicicultura, devem-se observar as condições de cada propriedade, de forma a alcançar um bom resultado. Ter água de boa qualidade na quantidade indicada, de preferência por gravidade para evitar o bombeamento, evitar áreas muito planas, pois poderá haver represamento de água na propriedade do vizinho quando o nível de água estiver elevado, após a colheita do arroz. O nível do fundo dos canais de drenagem deve ser igual ou abaixo do nível do fundo do refúgio, para facilitar a drenagem no momento da despesca. Ter um solo adequado para o plantio do arroz, isto é, evitar solos arenosos e orgânicos e áreas sujeitas às cheias. Os alevinos devem ser oriundos de laboratórios idôneos. Os alevinos são transportados em baldes ou sacos plásticos com oxigênio. A liberação nos tabuleiros deve ser feita de maneira a evitar o choque térmico. De acordo com Silveira, 1998, para a risipicicultura são aconselháveis alevinos das espécies como carpa comum, tilápia, carpa capim, carpa cabeça grande ou prateada. Nos primeiros meses, a alimentação dos peixes é suplementar, pois é importante o fornecimento de 40% de proteína bruta. Os peixes irão encontrar 50% de sua alimentação nas canchas, junto com o arroz, ou seja, as ervas daninhas, capim, insetos, algas, de modo que a ração possa ser uma alimentação complementar, a não ser que o produtor também tenha interesse comercial no peixe. O momento adequado para efetuar-se a colheita é determinado pelo teor de umidade dos grãos. Deve-se baixar a lâmina de água, permanecendo com 15 cm de profundidade, de modo que o agricultor deve tomar cuidado nos primeiros 15 dias com a água, pois os restos culturais entram em decomposição e consomem oxigênio, competindo com os peixes. Colheita. O momento adequado para efetuar-se a colheita é determinado pelo teor de umidade dos grãos. Deve-se baixar a lâmina de água, permanecendo com 15 cm de profundidade. O agricultor deve tomar cuidado nos primeiros 15 dias com a água, pois os restos culturais entram em decomposição e consomem oxigênio,
competindo com os peixes. Pode ocorrer morte dos peixes, por isso é importante deixar a água circular nos primeiros dias. A despesca é feita no final do mês de outubro, baixando-se o nível da água para 15 centímetros, lentamente. Após ter baixado o nível da água, faz-se a semeadura e no dia seguinte a despesca, quando os peixes estiverem no refúgio. O preparo nesse sistema é feito em duas fases. A primeira visa afrouxar a camada superficial para a formação da lama e pode ser efetuada em solo seco, com posterior inundação, ou em solo já inundado. A segunda fase compreende o alisamento, que visa receber a semente pré-germinada. O arroz irrigado, para ser explorado economicamente, ele deve ter satisfeito suas exigências de temperatura, fotoperíodo, radiação solar e umidade relativa. Olá, primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o discente Vinícius Wallace. Irei botar em pauta o assunto sobre risipicicultura e a sustentabilidade agrícola. O conceito de risipicicultura pode ser definido como a técnica agrícola do arroz irrigado por inundação integrado com o peixe na forma de sistema semi-intensivo, aproveitando o solo e a água de maneira racional e ecológica. A risipicicultura nada mais é do que a associação de peixe com a cultura de arroz irrigado. Essa prática e a sustentabilidade no meio ambiente são equivalentes, caminham juntos desde a primeira implantação até a colheita. A sua técnica dispensa o uso de pesticida e herbicidas, diminuindo quase que totalmente a utilização do trator no seu manejo. Por conta da terra ser preparada pelos peixes para o plantio por meio da adubação proveniente dos dejetos dos peixes, controle das doenças das raízes e preparo do solo, e pela ausência das plantas daninhas no tabuleiro, essas técnicas beneficiam a produção de arroz. O desempenho econômico e ambiental da produção da risipicicultura mostrou que a mesma utiliza menores quantidades de adubos, de ração química e, consequentemente, menos equipamentos agrícolas, quando comparados às culturas tradicionais, gerando assim uma economia na produção. A técnica da risipicicultura, desde a sua implantação até a época de colheita, consiste em um manejo mais benéfico ao meio ambiente, reduzindo custos e ajudando no controle das pragas. A ideia geral de agricultura sustentável é a ideia do uso de tecnologias adequadas às condições do meio ambiente regionais ou mesmo locais, prezando por evitar os impactos negativos, sejam eles econômicos, sociais e ambientais. Essa agricultura sustentável é conceituada como uma agricultura que contemple simultaneamente as dimensões econômicas, ecológicas e sociais. A humanidade pode tornar o desenvolvimento sustentável capaz de garantir o atendimento das necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender também às suas próprias necessidades. Por isso, técnicas como a risipicicultura tendem a ser mais valorizadas pelo seu teor sustentável. Sobre os impactos ambientais no setor agrícola, destaque-se as inovações técnicas introduzidas na agricultura brasileira nas últimas 6 décadas, que modificaram radicalmente a vida no campo, tanto nos avanços sociais, econômicos e ecológicos. Os objetivos das novas técnicas consistem no aumento da produtividade para atender a demanda no aumento populacional, podendo-se afirmar que a modernização tinha esse caráter imediatista, sem levar em conta os outros aspectos presentes nos processos agrícolas, principalmente em relação ao meio ambiente. Por décadas, o homem não tem manipulado a terra com a preocupação necessária, e em decorrência desse manejo, a degradação do meio ambiente, como a erosão do solo, a compactação, a falta de escoamento de água ou inundações mais frequentes, além da poluição dos lençóis freáticos e do ar, tem sido consequência desse grave descuido humano. Os problemas ambientais são múltiplos. Um deles refere-se à deterioração dos solos que eram produtivos, principalmente nas culturas do sistema de monocultivo, fertilizadas artificialmente todos os anos e trabalhadas de forma intensiva com maquinários, causando assim a infertilidade da terra, que com o passar do tempo decorrente da redução de matéria orgânica, causa também a perda da capacidade de retenção da umidade, problema esses que são evitados na risipicicultura. A quantidade de agrotóxicos utilizada na risipicicultura é inferior à que se faz presente na risicultura, podendo assim afirmar que a técnica da risipicicultura, quando aplicada de maneira correta, seguindo todos os requisitos necessários de implantação, desenvolvimento e manuseio, pode eliminar o uso de agrotóxicos na sua totalidade, pois, no momento da introdução dos peixes no ambiente, eles eliminam as plantas daninhas e os insetos, dispensando o uso abusivo dos agrotóxicos. A implantação da risipicicultura tem como objetivo reduzir o uso de máquinas no cultivo de arroz, através do sistema consorciado de arroz irrigado e criação de peixes. Esse sistema
é caracterizado pela não utilização de xenobióticos, como herbicidas, inseticidas e também adubação mineral, assim tornando-se um agroecossistema sustentável e de baixo custo, além de ser uma alternativa para a redução de custo no cultivo de arroz. No caso do preparo do solo e no controle de plantas invasoras e patógenos, o peixe é o agente biológico controlador dessas enfermidades. Ele faz o trabalho de ciclagem e reciclagem de matéria orgânica, se alimenta de semente de plantas invasoras e de restos culturais da lavoura, além de controlar a população de gastrópodes e insetos causadores de doenças no sistema radicular do arroz. Para pequenos e médios produtores, é uma boa alternativa, visto que na época de formação da lavoura arrozeira, onde há pouca disponibilidade de recursos na propriedade, o peixe torna-se uma via de adição de renda. Os resultados da implantação da risipicicultura se mostram satisfatórios. O uso do peixe no sistema tem uma forte contribuição para uma boa lavoura de arroz irrigado. Além de reduzir a presença de plantas invasoras, ele ajuda na economia de insumos agrícolas e reduz o uso de máquinas. Como consequência, o arroz colhido tem alto valor comercial por ser vendido como produto orgânico. Outro aspecto importante é o uso da semente para comercialização. Por serem praticamente livres de plantas invasoras, a venda alavanca a receita e a prática comercial nesse sistema. Os peixes utilizados nesse sistema precisam passar por uma fase de engorda em tanques de piscicultura ou açudes para serem comercializados, pois precisam atingir o tamanho e peso adequados ao mercado consumidor. De todo modo, os peixes manejados nesse sistema têm uma boa aceitação no mercado e possuem um grande valor econômico por serem manejados de forma ecológica. A implantação do sistema consorciado do plantio de arroz irrigado e criação de peixes é muito eficaz, não apenas porque é um agroecossistema natural, mas também porque é ecologicamente correto e sustentável e economicamente viável e não usa nenhum agroquímico no seu manejo. Além da redução de custo na lavoura pelo uso reduzido de máquinas, também tem a adição de renda aos pequenos e médios produtores através da criação e venda dos peixes.